Bem-vindo, galera, a mais um episódio do Tech Talks. A gente vai bater um papo muito legal sobre a forma antiga como você deveria fazer comunicação com o banco de dados, o famoso SQL tradicional, versus a querida CDS, que é uma forma como a SAP diz que a gente tem que se comunicar com eles nesse momento. Rogério, vamos lá? Vamos lá, eu vou até trazer um nome que eu gostei, tá? Vamos dizer que se eu pudesse dar um título hoje pro podcast, seria a Revolução do CDS dentro do mundo SAP. Eu vi essa frase, eu achei bem interessante, que é da estrada de terra à rodovia de dados. Como hoje a gente trata o SQL, na verdade, o comparativo que eu vi nesse texto é exatamente é como se fosse uma estrada de terra. O que a gente tem hoje, que é aquela estrada de terra que muitas vezes pode estar plana, mas pode estar bem esburacada, e como a gente deveria estar fazendo o CDS, que é vamos chamar, aquela autobahn alemã, aquela rodovia eletrificada, plana, que você tem previsibilidade de tudo que vai acontecer. Eu vou começar trazendo alguns passos aqui interessantes, tá? Alguns benefícios, a gente vai falar hoje, duas vertentes, né? Que é a de TI e a estratégica, né? TI e o financeiro. Por que eu deveria estrategicamente fazer pelo lado de TI? Por que estrategicamente eu deveria fazer? Então, o primeiro ponto que eu trago é a questão da integração dos dados. O dado integrado sem replicação. A gente tem passado por diversas empresas e tem visto por diversas vezes que a empresa gasta absurdos de dinheiro fazendo replicação de dado. Mas assim, o dado está triplicado, replicado N vezes dentro da empresa. Então, assim, só que aí você fala, mas tá só, hoje em dia o storage é tão barato, eu vou lá e compro no Google 1 tera, 2 teras. Primeiro, não esquece que você não está falando de dados, você está falando de dado empresarial, você tem SLAs, você tem disaster recovery, você tem muita coisa. O dado empresarial não é tão barato como você entrar no Google. Segundo, não é só o dado. Cadê aquela equipe que faz o ETL? Cadê aquela equipe que monitora o ETL? Então, quando você fala, olha, eu vou fazer integração, meu dado vai ser integrado e sem replicação, eu estou tirando eu estou tirando network, eu estou tirando storage, eu estou tirando a parte do ETL, eu estou tirando a parte das outras máquinas, eu estou tirando vários custos que eu centralizar esse dado tem o benefício econômico. Perfeito. Rogério, mas olha só, se a gente fosse falar como as empresas, vamos supor que o cara fez uma query lá dos anos 90, uma SQL clássica lá, que você tenha toda aquela tua complexidade que uma SQL demanda, né? Você entender select, from, where, e dentro desse outro select. No mínimo, a tua performance vai ficar uma porcaria, porque você vai ter a quantidade de dados que você tem que trazer não para de aumentar. Manutenção, Deus me livre você dar manutenção numa query gigantesca, né? E você já deve ter tratado lá na tua época de consultoria, tendo que dar manutenção em queries que só você deve demorar uma semana só para entender o que aquela query está trazendo, versus uma CDS estruturada, uma coisa mais complexa, no sentido bom da palavra. Complexo é que alguém pensou em fazer aquilo, não é uma coisa que você vai trazendo dados. Você consegue fazer um depara como era e como era o SQL como uma CDS agora? Então, vamos lá. Vamos pensar primeiro como a cabeça de desenvolvedor, tá? Porque essa é a base. Na verdade, a gente se olhar como gestor, eu deveria sempre usar o melhor paradigma. Mas como desenvolvedor, quem está desenvolvendo lá, botando a mão no código que vai entregar aquele resultado, o SQL ficava até agora onde? Ele ficava dentro de um perform, dentro de um método, de uma classe, dentro do código. Você ficava não no banco. O banco está lá com o modelo de dados dele, com o relacionamento de tabela, mas o SQL ficava em cima. Quando você fala do CDS, você está mudando um pouco o paradigma. Você
está trazendo isso para dentro do banco. Então você está pensando com a cabeça de database, você tem que pensando com a cabeça de que isso vai ser processado dentro do banco, diferente da cabeça que vai ser processado isso no application. Isso muda completamente a tua forma, o teu paradigma de desenvolver. Porque quando você deixa dentro do código, você não reutiliza. Então, se eu faço aqui 10 selects para trazer um reporte, para trazer um dado aqui para a empresa, esse vai ficar dentro desse reporte. Quando eu falo, não, eu tenho que pensar no banco, eu tenho que pensar em reutilização, eu tenho que pensar em uma outra forma, ele vai ficar dentro do banco de dados. Então, isso vai me dar até ferramentas e força para eu poder fazer de uma camada de VDM, porque antigamente o VDM não fazia sentido, porque você não tinha um conceito de VDM, porque o código estava embutido no reporte. Então, se 10 vezes eu precisar de um cenário de pedido de compra importado de fornecedor australiano, 10 vezes eu vou fazer esse código dentro do reporte. Se eu tenho 10 reportes, eu vou replicar esse código em 10 reportes. Né? Da maneira que hoje eu tenho um VDM, não, no VDM eu vou fazer uma única vez, eu vou criar uma base, vou especializar, vou documentar e vou tornar disponível para outro ABAP que precisar consumi-la diretamente. Escrevo uma única vez, bem escrito, e consumo 10 vezes. Isso faz toda a diferença, que o Marcelo está falando. Não fica mais só o código na cabeça do programador, que ele muitas vezes tem até competência, mas ele não está nem tão preocupado porque ele sabe que está dentro do reporte. É pontual. Agora, o modelo não é mais pontual. O modelo agora é corporativo. Isso faz toda a diferença para a empresa. Só para contextualizar, tá? O que é uma CDS? É também chamado de Core Data Service, e o VDM é um Virtual Data Model. Na verdade, um Virtual Data Model é uma concatenação, uma junção de vários CDS e sub-CDS, uma estrutura. E se eu fosse fazer uma analogia para a galera que é programadora, seria como se fosse uma DLL, uma biblioteca que você cria uma vez e depois você exporta ela e reusa em qualquer lugar, uma forma muito mais estruturada. Fico imaginando aqui, Rogério, na época de desenvolvimento, quando você desenvolvia na veia, que você copiava um select da vida bem complexo de um projeto para outro. Na hora de você dar manutenção, cara, você não podia esquecer de tirar os pedidos NB e tinha que mexer no select dos outros, todos os outros co-irmãos que você copiou. Devia ser um inferno isso para você dar manutenção, né, Rogério? O custo disso é... Então, o custo é absurdo porque você, de novo, você não está reutilizando, então cada vez que você chega num projeto tem uma complexidade muito alta. A gente sabe que dois grandes dores do projeto é você fazer a modelagem bem feita e depois você fazer um front-end amigável para o teu usuário, mas a modelagem bem feita, se você não consegue reutilizar e você toda hora tem que escrever ela de novo, imagina, daqui a pouco eu até dentro do projeto, tá? Porque eu tenho uma hora que eu tenho no projeto eu tenho um reporte, depois do reporte eu vou ter um outro online, depois do online eu vou ter um WebDimpro, e eu reescrevia códigos espalhados pelo projeto. Aí quando a gente entrega para o usuário fala, ih, tem um problema simples aqui, ó, vamos dar um cenário normal. E eu não trouxe para vocês que a moeda tem que ser única, eu quero sempre na moeda do país do usuário. Pô, mas você não trouxe isso, eu estou somando na moeda do documento. Ah, não, tem que ser na moeda do país do usuário. Aí você agora replica, você volta em todos os 20 pontos que você levou aquele dado e você tem que alterar os 20 pontos agora para botar essa consistência. Enquanto você está trabalhando com um modelo único, você aplica no modelo, você especializa ele mais uma vez, você traz isso para dentro do modelo, na tua última camada e entrega. É um ponto único. Olha a diferença de programação. Não, custo de sustentação, de programação, só de pagar desenvolvedores para você dar manutenção nisso, isso você tem um ganho muito grande. Agora, isso eu estou falando de custo de programação. Agora, performance, você ganha muito mais performance porque ela foi estruturada para ser executada em paralelo com push-down, que é você jogar tudo para dentro do banco, como você disse. E fazer um exercício aqui para o pessoal pessoal comercial C-level, né, para entender o custo disso, cara. Imagina, na hora que você faz uma query, você faz uma pergunta para o banco de dados, tá? E você tem uma coisa muito mais estruturada, você pensa qual é a tua redução de custo de CPU, que todo mundo que está na cloud hoje paga por CPU, por uso de CPU, acesso, paga por quantidade de acesso, tanto a AWS, Azure, quanto a Google Cloud Plataforma, elas te cobram via acesso, então você para de acessar naquela velocidade insana que você acessava, porque você tem uma complexidade muito grande para acessar o banco de dados. E eu vou fazer um exercício contigo.
Se você precisa de uma query que demora 30 segundos para executar, imagina você chamando ela 10 mil vezes por dia, que não é nenhum absurdo. Tu imagina uma companhia como a Petrobras, uma Ipiranga, uma ExxonMobil, sei lá, uma empresa muito grande que tem que ficar acessando o tempo inteiro query, query, query. Cara, reduz isso de 30 segundos para que seja 10 segundos. Você ganha 1/3 disso, cara. Você cai para 1/3 disso. Cara, olha o ganho que você vai ter, tanto de custo, velocidade e o mais, cara. Você consegue tomar decisões muito, muito mais rápido, cara. Dá um overall pra gente nisso, Rogério. Assim, eu vou dar um exemplo que a gente teve aqui num cliente, tá? Que ele pegou e falou... eu vou trazer a frase dele, tá? Eles tinham uma query extremamente complexa, tá? Era um processo background que rodava, não é um processo online, óbvio, não fazia sentido que eu vou fazer se fosse online. Era um processo background que toda a parte de banco de dados estava levando 1 hora para ser executado. Óbvio, tornar isso em background, porque era impossível. E aí eles resolveram remodelar. A Nokia ainda não chegou em produção. Não, em produção a gente vai medir agora. Mas Nokia, isso levou 2 minutos para ser executado. De 60 minutos, levou para 2 minutos. Reduzimos em 30 vezes. E a máquina do QA, de novo, 1 hora era em produção. No QA está levando 2 minutos. Tá bom, tem menos dados, mas a máquina de produção é muito mais parruda. O que eu estou querendo dizer? Você usa fatores, vai reduzir em 10, em 20, e eu estou dando exemplo de 30% reais que reduz. Por que reduz? Você vai dizer assim, mas Rogério, qual é a mágica? A mágica se chama HANA SQL Processor. Vocês estão pagando, todo mundo que usa o S4, um tubo de dinheiro para usar as engines do HANA. Aí você fala, pô, eu estou pagando isso tudo e eu estou usando? Não, eu pego o dado, eu faço o retrieve do dado e processo no acabado do application. Como eu fazia isso no R3, como eu fazia no NetWeaver, como eu fazia no HP8. Não, tá errado. Você tem que usar isso, o HANA SQL Processor. Ele tem paralelismo, ele tem milhões de algoritmos, a engine tem milhões de algoritmos que otimizam sem o desenvolvedor ABAP precisar abrir novas threads. Ele faz isso para você. Então quem aqui é mais antigo, já passou por situações que a empresa dizia, olha, esse background tem que rodar em 5 horas, senão você não vai. 5 horas, antigamente isso era uma coisa aceitável. Já tive empresa que dizia para mim, olha, eu vou parar às 10 da noite e vou começar às 6 da manhã, tem que rodar em 8 horas. Era aceitável para a empresa. Hoje em dia isso não é mais. Mas aí o que a gente fazia? A gente começava a abrir, contava o número, fazia funções para calcular o número de threads, abria o número de threads, fazia processamento para gravar, depois tinha que calcular, gravava. Hoje em dia não, você faz o desenho da VDM e joga ela. Óbvio, sempre com parcimônia, tá, gente? Não é para dizer que vai processar tudo 20 anos numa consulta de CDS, mas você joga isso pro banco e o banco pega a tua VDM. E, de novo, se você faz tudo numa CDS só, e volta a falar, o próprio engine não vai conseguir paralelizar isso. Mas a partir do momento que você tem VDM, imagina uma árvore de grafos. Ele pega e ele vê que esse pedaço do grafo não vai ser, não depende. Então ele processa esse primeiro, ele vê que esse outro não depende. Ele vê como ele consegue aglutinar de forma mais rápida. Ele paraleliza, aglutina e depois ele tem um pedaço da engine que faz em blocos. Eles vê o pedaço de dados que são e consegue separar em threads. Então, tudo isso você está pagando para um negócio chamado HANA SQL Processor. Aí eu vou dizer, pô, eu não uso. Pô, eu estou pagando por um motor da Ferrari e eu não vou explorar ele, gente. E isso faz uma diferença que você pode tornar o processo, de novo, da empresa de 1 hora para 2 minutos, mas você pode tornar o processo da empresa que hoje leva 1 minuto para 3 segundos. É aquilo, eu gosto daquela analogia que a gente faz. Eu quero chamar o Rogério do banco de dados, né, Rogério? E aí eu quero... me traz, por favor, todo mundo que tá de blusa preta, todo mundo que usa óculos, todo mundo que tem boné branco, todo mundo que tem barba, todo mundo que tá de fone, todo mundo. E você vai fazendo query em cima de query, em cima de query, em cima de query, aquilo é muito pesado. Ao passo que, se a gente estruturasse uma analogia de uma VDM, de várias CDS, seria uma CDS que traz todo mundo que tem boné branco. Traz todo mundo que tem boné, que tem óculos, que usa óculos, todo mundo que tem fone, todo mundo que tá com camisa preta, todo mundo que tem barba. E depois você faz um join e faz uma query em cima desse conglomerado de mini queries. Isso é muito mais rápido, muito mais efetivo, né? Do que você ficar fazendo query em cima de query em cima de query. Quem trabalha com banco de dados sabe o que é essa dor.
Não, e eu te digo mais, o banco de dados do HANA, as tabelas principais do HANA são colunares, então quando você vai fazer perguntas para ele, na verdade ele não vai pegar todo aquele dado, vai levar para a camada da BAP e ficar dando read do ABAP com o loop. Ele trabalha de forma colunar, então se você quer boné preto, ele vai pegar só as pessoas de boné preto. A quantidade do result set que ele traz, ele de novo, ele não devolve. Pensa, gente, que quando a gente está falando de camada de banco, camada de application, são máquinas separadas. São outros IPs, você tem network no meio. Então, antes você pegava, copiava esse dado do database e levava para o application. Agora não, ele pega uma área de memória aí do database, tem esses caras. Agora todo mundo que usa óculos, ele separa. E aí depois ele vai juntando e fazendo interseções, o joins que você definiu. A performance é absurda. 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 E você pegar o processo da tua empresa, que hoje é aceitável em 1 minuto e meio, e transformar ele em 1 segundo, em 2 segundos, mesmo que 1 minuto é aceitável, olha a experiência do teu usuário. E, gente, de novo, estamos falando do que já está lá. Já está lá para você usar, é só você botar para usar. Rogério, antes de eu passar para os desafios, né, e as oportunidades dentro das empresas, quando você vai fazer o depara, né, saindo do tradicional SQL para a Virtual Data Model, o famoso VDM, eu queria que você falasse um pouco sobre o ganho em governança, segurança e na consciência de dados. Você tem dados para trazer para a gente? Eu vou começar governança, segurança e a consistência dos dados, quando você não tem que ficar transacionando dado a esmo aí pelos databases, né? Então, eu vou começar pela consistência, tá? Que para mim é um ponto que faz mais sentido, que é a maior qualidade dos dados. Se a gente pensar numa empresa, de novo, a gente não está falando de uma empresa que tem um Excel, que tem todo o modelo de dados dela lá dentro, então é fácil controlar. Eu estou falando de uma empresa do porte de uma Petrobras, que tem dados absurdos, a volumetria de dados, uma Embraer, qualquer empresa que usa SAP, são exemplos grandes por onde eu já passei, Vale, mas se a gente parar para pensar, qualquer empresa que usa SAP tem um volume de dados absurdo. A quantidade de SKUs que uma indústria têxtil tem, não dá para você chegar hoje e ter replicação do dado. Agora, imagina o seguinte, o que é a vantagem de você usar, a partir do momento que você tem uma governança, exatamente o que o Marcelo falou, eu faço uma governança, eu faço um modelo de dados, e eu começo a fazer o modelo, testo o modelo. Gente, a gente nunca falou dentro do mundo SAP que eu posso testar um modelo de dados. O modelo de dados sempre estava associado ao teste do programa Report ABAP. Eu, até hoje, com esses 25 anos que eu tenho de ABAP, eu nunca vi ninguém dizer assim, na maneira antiga de programar, né, no ABAP clássico, eu vou fazer o modelo de dados, eu vou validar o modelo de dados, e depois eu começo a fazer o reporte. Nunca vi isso até hoje. Eu sempre fazia o reporte, e aí eu validava o reporte e, consequentemente, o modelo de dados. A partir do momento que hoje eu tenho isso, primeira coisa, eu tenho mais qualidade do dado, eu vou pegar, sem falar de reporte, sem falar de tela, sem falar de nada, eu vou validar o dado. O dado está correto? Esse é meu dado? Pô, tá correto. Tá 100% o modelo? Tá. Vou trazer mais governança. De novo, o modelo é único, eu vou poder chegar, na hora que eu precisar alterar, eu vou num ponto único. Segurança, eu tenho hoje na SAP, não existia até hoje na SAP nenhum artefato de segurança para dados. Por favor, se alguém vê ou alguém se lembra, me escreve no comentário, mas até onde eu lembro, seja no WebGym para Java, WebGym para BAP, FPM, orientado a objeto, estruturado no reporte clássico, ALV, não conheço nenhuma segurança de dados. A segurança de dados estava obrigatória no know-how do desenvolvedor de usar corretamente o Authority Check. Agora você está dizendo o seguinte, eu vou fazer modelo de dados e vou, em todas as especializações desse modelo, eu vou botar um DCL, Definition Control Language. O que é isso? Eu vou, junto com o meu arquiteto, desenhar qual é o modelo de segurança desse dado. Quem vai ficar... Aí tu vai dizer assim, mas como é que ele vai ser chamado? Intrinsecamente, toda vez que aquela query for rodada, a SAP verifica se tem um DCL associado, ela vai lá... eu já falo como é que ela faz, mas ela vai lá, pega aquele DCL, pega os valores do seu perfil, que representam aquele objeto de autorização. Objeto de autorização, obrigado, Marcelo. E associa na cláusula R em kernel mode e expõe o dado. Isso quer dizer, definir aqui o modelo. Botei um objeto de segurança, qualquer pessoa do mundo que rodar esse modelo... Não consegue nem debugar. Não consegue debugar e vai obrigatoriamente passar. Então, quer dizer, meu perfil... Aí vou trazer exemplo prático disso. A gente está falando agora de objeto de autorização.
o meu perfil mudou. Eu tenho agora mais 2 empresas que eu administro. Quando eu rodar essa query que tem um objeto de autorização empresa, eu vou ver as 2. Marcelo perdeu uma empresa no perfil dele. Quando ele rodar a query... Agora imagina, você não está nesse cenário. Você tem que agora revisitar todos os lugares para garantir que todos os lugares que o Marcelo acessou tem um objeto de autorização, se o objeto de autorização está correto, se o objeto de autorização está validando o que precisa ser validado, se tem algum reporte que não tem objeto. Imagina o controle manual. E outra coisa, você começa a ter... Você, por exemplo, começa a botar isso dentro da tua organização, fazer uma governança sobre isso. Eu só vou liberar um modelo de dados novo se tiver um DCL associado. É muito mais simples eu olhar para um modelo e olhar um DCL do que olhar 50 reportes que fazem aquele consumo de dados. Muito... Não há o que comparar, né, Rogério? Só tem que começar, tem que ter a estratégia, e é isso que eu queria já, indo para os últimos minutos do nosso podcast, eu queria já falar com você e conversar como seriam os desafios dessa migração, né? Não migração, o Depara, eu gosto de falar do Depara, né? Porque assim, vamos supor que você é uma empresa que você está cheio de SQL lá, tudo que o Rogério desenvolveu na década de 80, em 90, que a gente sabe como funciona, está funcionando, não mexe, né? É assim que funciona. Mas a gente tem que, em algum momento, ir para a CDS View, né? A gente tem que mudar aí esse paradigma, porque senão as empresas não vão estar, primeiro, preparadas para cloud, não vão estar perdendo em segurança, vão estar perdendo em performance, vão estar perdendo dinheiro. Então as empresas têm que, é mandatório começarem a trabalhar nesse viés. Como é que eles conseguem, Rogério? Qual seria a estratégia, cara? A gente pensa primeiro no core, aquela SQL mais pesada mesmo, fazer uma análise de tempo de queries, quanto demora cada complexidade de consultas. Como é que seria uma estratégia inteligente para a empresa começar aí? Porque todo mundo sabe que não dá para você agora pegar, jogar tudo na mão de um analista e falar, meu irmão, o que acontece aqui? Por que está demorando essa pergunta? Não, vamos falar aqui na prática. Como é que a gente faz? Então, essa pergunta é muito boa. Eu brinco até que é a pergunta do milhão, porque se a gente parar para olhar, a SAP não tem nenhuma solução, nem a SAP, nem ninguém no mundo, tem nem a Tachyonics, tem uma solução de dizer assim, ó, me dá aqui 50 SQLs, nem nenhuma OpenAI da vida, e eu vou transformar em 50 CDS para você. Não existe isso ainda no mundo. Estava até esperando ver como é que o Nova de Graph vai responder, pode ser que ele até traga alguma novidade, a SAP está prometendo algumas coisas para o final do ano, mas hoje a gente não tem. O que eu, Rogério, sugiro? Até para a gente poder conversar com a nossa governança de TI e incentivar. Vamos pegar os SQLs mais pesados, que estão mais consumindo o banco, que mais estão dando gargalo, que mais estão trazendo problema. É aqueles que quando o pessoal fala, olha, esse não pode rodar no período de fechamento. Esse é um cara bom para eu atacar. Seja porque é um processo de negócio muito crítico da empresa ou porque é aquele que o Basis fica mais nervoso quando você executa. É um cara ótimo para atacar. E eu vou naquele crítico, que todo mundo morre de medo. Sempre em toda empresa tem um Z Frankenstein. Toda empresa que eu já passei sempre tem um apelido para aquele SQL problemático. Vamos pegar ele e vamos tentar fazer ele em CDS. Aí eu vou falar, qual é a vantagem de a gente fazer isso? A performance. A SAP, antes de eu trazer até performance, trazer os benefícios, eu vou falar de uma outra coisa. Como é que a estratégia que a SAP está desenhando hoje, tá? Eu vou até depois mostrar, o editor vai mandar a tela das 3 camadas. Depois que eu fiz uma migração, quais são as 3 camadas de desenvolvimento? Ela chama Tier 3, Tier 2 e Tier 1. O que é Tier 3? Não preciso mexer, não está me onerando em nada, é aquele VV bobo não, mas é aquele VV simples que está funcionando, eu não preciso mexer. Agora, Tier 2, vou desenvolver uma coisa nova. Já desenvolve em CDS. Perfeito. Aí a pergunta que a SAP faz já existe um standard que me atenda? Opa. Tier 1. Tier 1 usa o que a SAP está te entregando pronto, que foi delivery pela SAP. Você reusa o standard, que o Incor tenta só fazer extensibilidade. Minha linha de negócio não foi atendida ainda. Nessa versão de SAP que eu estou ainda não foi atendida. Pode acontecer? Demais. Tier 2. Vou usar as melhores práticas da SAP para trazer a fazer esse processo. Já desenvolvo em CDS, já desenvolvo em SAP i5, Fiori Elements, Tachyonics, já vejo a melhor camada para desenvolver. Agora, tem uma coisa na Tier 3 que eu preciso agora melhorar, tá? O momento que eu preciso. Aí a SAP recomenda, ela traz uma setinha do Tier 3 para o Tier 2, que
Já na hora de reinovar, de trazer uma inovação, já faz isso correto, que é o momento que a gente tem que pegar CDS quebres problemáticos e trazer. Aí você vai perguntar, mas pô, por que eu não deveria estar dando manutenção ou deveria estar desenvolvendo na camada 3? Eu já estou acostumado, eu já sou um ABAP 25 anos, conheço todos os parâmetros do AVV de cabeça, nem olho mais a documentação. Porque você não vai poder dar para a tua empresa o que ela está pagando. Você vai ser o gargalo de não estar trazendo inovação para a sua empresa. Isso aí. Quais são as inovações que você poderia estar trazendo pelo uso do CDS? Você vai permitir decisões em tempo reais, porque tem CDS. Quando a gente fala CDS, a gente está falando aqui de uma grande caixa. Mas tem CDS analítico que te permite decisão em tempo real. De novo, o CDS aplicado na arquitetura de VDM permite governança e conformidade. Aquilo que a gente acabou de falar, modelos únicos. O CDS aplicado no negócio, o que ele vai me trazer? Ele vai trazer autonomia para o negócio. Eu vou poder entregar analíticos que a própria área vai consumir. Então, é como se eu trouxesse cubos que eram feitos no BW para dentro do teu RP e disponibilizar esses cubos para a área de negócio poderem consumir dados sem ter que ficar toda hora pedindo um reportezinho novo para a TI. E rapidez da entrega. A partir do momento, qualquer um consegue imaginar isso. Eu tenho um modelo único e digo para a minha área eu tenho desenvolvedores ABAP, área de MM. Gente, está aqui minha modelagem de dados baseada no meu negócio. Reusa. Precisou de uma coisa nova? Traz para eu, que sou arquiteto de dados, que eu vou pegar e ou eu vou especializar ou eu vou criar um modelo novo. Mas vocês não criem modelos, usem esse modelo. E imagina o desenvolvedor pegar já um modelo todo pronto e só usar e fazer o output. A gente vai sair do desenvolvimento de 100 horas para 20 horas, para 30 horas. Fora a performance que o desenvolvimento vai ter. Estou falando só da velocidade que esse desenvolvedor vai entregar mais rápido. Perfeito. Não há comparação, Rogério. É muito benefício que você deveria usar. Ainda mais no mundo de hoje, né? Que todo mundo só fala em velocidade, em dados, em você ter controle e insight do dado, cara. Velocidade é tudo, né? A gente tem que trabalhar nisso. E vamos pensar na empresa que hoje pede um desenvolvimento e aí a gente conhece aquele backlog de TI e aí fala assim, Marcelo vai lá, pede desenvolvimento. Eu digo, tá bom, Marcelo, daqui a 3 meses eu vou olhar aqui meu calendário, daqui a 3 meses eu tô te entregando. Pô, 3 meses, mas vai dizer, pô, Rogério, não sei nem se vai... Eu preciso desse dado para agora. Aí TI fala, agora não tem como. Não, mas eu preciso, não tem como. O que o Marcelo vai fazer? O que o pessoal chama de SAP, né? Sistema Avançado de Planilhas. Marcelo vai pegar o bando de tabelas do SAP, vai botar tudo no Excel e vai fazer, porque ele precisa do dado hoje. Perfeito. Olha o motivacional de negócio, de eu poder entregar uma coisa muito mais rápida para o Marcelo, com autonomia, para ele poder consultar de forma melhor, CDS analítico. Olha como é que eu estou mexendo na minha empresa para dar mais produtividade para a empresa. Não estou nem mais falando de TI. Porque a informação que o Marcelo precisa para agora, daqui a 3 meses, talvez não seja mais relevante para ele. Então eu vou ter insumos para poder atender melhor o meu usuário final. Rogério, antes da gente terminar, eu fiz uma tabelinha aqui, eu quero ver com você um tópico a tópico de você fazer uma comparação da SQL com a VDM, só para dar um pouco de analogia na cabeça das pessoas, né? Por exemplo, se eu fosse pegar a SQL como a gente bem colocou, seria uma estrada de terra e uma VDS, um VDM, um CDS, sub-CDS, um amaranhado de CDS, seria uma rodovia inteligente. Tempo de execução, uma SQL é lenta, sequencial, e uma CDS VDM seria rápida, otimizada e paralelizada, que é o mais importante. Número 2, reutilização. Acabamos de falar que é como se fosse uma DLL, uma biblioteca que a gente reusa. Você, na hora da manutenção, fazer essa reutilização dessa manutenção seria muito manual e difícil, ao passo que numa VDM, CDS seria uma arquitetura modular, seria muito mais rápida e alta. Custo de infra, isso aqui os C-Levels vão adorar. É altíssimo o custo de infra. Como eu disse, imagina você fazer uma query 10 mil vezes por dia, a 30 segundos cada um. Bota nas suas contas aí e vê quanto custa cada segundo no teu Google, ou no teu Google Cloud, ou no teu AWS, etc. Azure. Numa CDS VDM seria abaixo. Quando você está falando de SQL tradicional, você não está pronto para a nuvem, porque a nuvem você pode paralisar, você tem, sei lá, hoje você pega servidores com 300 CPUs, 150 CPUs e você consegue paralisar isso, você não consegue enjoy, né, usar todo esse poderio, porque você é sequencial, você não consegue usar isso.
E na CDS e VDM já é padrão. A visibilidade é totalmente limitado, cara. Você olhar para aquela complexidade de uma grande query lá, aquele select gigante que todo mundo... Z Frankenstein, como é que é o nome, Rogério? Z Frankenstein, sempre tem uns top views nas empresas. É uma query lá que ninguém quer olhar, tem medo de olhar. Tá funcionando, deixa, né? Coloca if def ali e copia, cola e muda embaixo para não dar M. E vamos que vamos, né? E com a CDS você pode você pode tratar dos metadados, as semânticas, todo esse poderio que ele te dá. Quando você fala em migração de uma SQL para criar, não existe nenhuma mágica, você não consegue o OpenAI, você não consegue nenhuma LLM, nada, até porque você não é dependente só de como o código foi escrito, você é dependente da quantidade de dados que vão transacionar por aquela ordem de execução. Então, assim, o levantamento e o mapeamento é uma coisa média. Se você for botar algum cara que fica testando SQL e ver, cara, isso não me demora. Eu lembro daquele caso dos clientes que um cliente que a gente teve, que o cara fez uma query com a gente em CDS, ele olhou e o dado estava na tela e ele esperando. Falei que não, porque normalmente isso demora 5 minutos para me devolver. A gente devolveu em 25 milissegundos. Então, o cara não entendeu que o dado já tinha retornado. Então, você tem um desempenho, cara, altíssimo frente a um custo de mapeamento muito baixo, né? A validação, eu diria que seria alguma coisa média, porque, cara, na hora de você validar, é muito fácil. Você coloca a SQL antiga, coloca o VDM novo e você compara um para o outro, você rapidamente consegue fazer as suas contas. E o mais importante, né, que poucas pessoas falam, só realmente quem tem estratégia dentro da empresa consegue ver, que é a manutenção futura. Cara, eu não quero deixar isso na mão só... Sempre tem, né? A gente teve um caso aqui na prefeitura de Tel Aviv, né? Tinha um ABAP, juro por Deus. O cara tinha uma sala só pra ele e tinha uma placa lá, não fale com o ABAP. É o único cara que tratava de todas as queries da prefeitura. Lembra dele, Rogério? O cara era extremamente estressado, todo mundo na prefeitura acessava o cara e até a gente teve que fazer quando a gente fez o projeto lá, a gente foi falar com ele e tal. E aí ele começou a perguntar pra gente que ele gostou de ver o nosso teclado, que era todo colorido, não sei o quê. Eu falei, pô, agora aqui tem um gancho pra poder tentar falar com o cara. Meu irmão, no momento que eu fiquei lá conversando com ele sobre como comprar um teclado no AliExpress, cara, a quantidade de gente, lembra, Rogério, que acessava o cara tinha que ser estressado mesmo, você bota toda a tua tecnologia e conhecimento na mão de um cara. Você praticamente, é horrível falar, mas você foi sequestrado pra mão de um cara. Ou esse cara tá um piripaque aí, acabou, ninguém na manutenção, Deus me livre, cara. Deus me livre. Bom, acho que a gente conseguiu passar a visão, né, Rogério? Exato. Gente, para pensar, se você tem que... Eu já passei por isso, você chegava na empresa, você olhava, tinha um select que ele devia ter umas 60, 70 linhas, que era select, os campos todos, aí um join, aí um join, aí um join, aí um join. A pergunta que eu faço, desenvolvedor ABAP, como você debuga isso? Não, você não debuga. Aí você tem que começar a fazer um reporte auxiliar para pegar esses dados, olhar para o dado. Imagina você poder fazer uma VDM, que cada pedaço da VDM você pode entrar na tua ferramenta e rodar ele. Deixa eu ver se isso aqui está vindo até o que é esperado. E não está. Você roda um Explorerzinho em cada pedaço da tua VDM. Quem tiver depois, pega um da SAP standard que já tenha, abre lá o Eclipse, bota na função show in, graphic mode, se eu não me lembro agora de cabeça, gráfica alguma coisa, graphic tree talvez. Aí você vê o VDM explodido, você pode pegar cada pedaço dele e dar uma olhada e rodar ele, cada associação. Deixa eu ver se essa associação está trazendo o que eu quero. Você não tem que pegar aqui o resultado depois de um select complicado. Olha como é que isso é muito mais... É o que o Marcelo falou, que a gente não tinha trazido até agora. A manutenção da empresa é muito mais simples. Gente, quem nunca passou por isso? Imagina você poder chegar hoje e fazer uma manutenção de forma sem ser dolorosa, sem ter que ficar preocupado, estressado, que aquela manutenção pode quebrar tudo daquela área. Teve cliente que falou pra gente que foi 40 dias sem faturar, por causa de uma mexida no SQL. Olha o prejuízo. Então, assim, de novo, uma forma... A SAP está entregando pra gente, além de uma tecnologia embarcada, com o HANA SQL Processo dentro do banco, uma metodologia de trabalho muito melhor. Ela está entregando as ferramentas para a gente trabalhar. A gente pode trabalhar? Deve. Pode não trabalhar e continuar com a BAP clássico?
tudo bem, vai rodar, o meu S4 vai funcionar? Vai. Mas não recomendo. Não é assim que eu deveria estar pensando o futuro da minha empresa. Muito legal. Rogério, obrigado, cara. A gente bateu aqui 35 minutos, é mais. Eu gosto de fazer em 30, porque senão a gente perde o público. O pessoal fica... enche o saco de ver a gente, né? Então, beleza. Eu agradeço, cara. Foi um excelente bate-papo. Espero que tenha enlightened, né? Dado luz tanto a galera técnica quanto a galera, os tomadores de decisão nas empresas, que precisa, é mandatório passar por esses passos agora. Muito obrigado. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Até a semana que vem. Abraço.